Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Paulo Silva de Araújo Júnior, curso bacharel em Direito pela Unopar de Londrina. Ali. A defesa da minha monografia possui como tema Direito Penal do Inimigo, um aliado no combate à criminalidade. Eu tenho sob supervisão ali orientador a dona Regiane, muito obrigado, e vamos começar. Fazer uma breve introdução aqui. Com o aumento desenfreado aí da criminalidade no mundo, a sociedade fica com uma certa insegurança, uma sensação de segurança e impunidade aí perante os delinquentes. Esse aumento de criminalidade faz com que surja um questionamento, uma dúvida, se o nosso ordenamento jurídico atual ele realmente está preparado para lidar e repreender qualquer forma de atentado aí à soberania do Estado e toda a estruturação estatal. Nesse contexto jurídico, várias teorias surgem com o intuito de adaptar o direito penal a esses novos fatos, a esse aumento desenfreado da criminalidade. E dessas teorias é o nosso tema, que é o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo está voltado para aqueles indivíduos que aproveitam o sistema globalizado para cometer crimes e atentar contra o bem jurídico da coletividade. Um exemplo desses crimes, como está citado aqui, é o tráfico de drogas, de pessoas, o terrorismo, atentar à ordem econômica, delitos sexuais, entre outros. A teoria penal do inimigo está ligada à ideia de relativização dos direitos fundamentais, com o fim de assegurar a punição pela sanção penal e combater a criminalidade de uma maneira mais efetiva. Então, com isso surge o nosso problema. O direito penal do inimigo pode ser considerado um aliado ao combate ao crime nos Estados democráticos? Faço aqui uma breve justificação aqui. Esse trabalho tem por necessidade realizar a construção de um método teórico e futuramente prático, com certeza, que possa solucionar a questão do avanço desenfreado da criminalidade, onde a punição mais eficaz e severa contra o indivíduo ao crime, ao qual o crime se tornou comum e recorrente na sua vida, devem ser refeitas e analisadas. Porém, cabe frisar que é indispensável e imprescindível que ocorra uma mudança na sociedade para garantir o bem-estar geral do pessoal, de forma que a fragilidade do direito penal deve ser extinta, proporcionando assim que os estados garantam direitos e deveres dos cidadãos. Vamos lá. Nosso objeto aqui de pesquisa, ou os nossos objetivos, desculpa. Demonstrar a aplicabilidade da teoria penal do inimigo, demonstrar que a aplicabilidade da teoria penal do inimigo pode ser uma aliada, sim, aos Estados democráticos no combate ao crime, visto que a aplicação de punições mais rígidas pode contribuir positivamente para a situação de perigo constante enfrentada pela sociedade. Esse estudo foi feito em uma revisão bibliográfica, foi realizada com buscas em livros técnicos, como o Medley, o Cielo, dos idiomas português e inglês, publicado entre os anos de 1985 e 2020. Teve como escritores ali também Estado Democrático, Direito Penal do Inimigo. Beleza, vamos começar aqui. O direito penal é o setor ou parcela. Aqui tem uma breve descrição aqui sobre o direito penal. O direito penal é um setor ou parcela do ordenamento jurídico público que estabelece as ações ou omissivas deletivas, resultando em determinadas consequências jurídicas, penas ou medidas de segurança. Resumindo, então, o que eu posso falar para vocês sobre o direito penal? O direito penal busca a preservação da ordem social, tutelando os direitos dos indivíduos, pois está eminentemente atrelado ao fato cometido e não ao autor do delito. O direito penal, como controle social, somente vai atuar quando não houver outros meios, quando os outros meios fracassarem. Ou seja, ele é o último meio ali usado somente quando apresentar real lesividade. E para falar um pouco mais aí do direito penal, é importante trazer aqui o direito penal e suas velocidades, para um entendimento melhor. Vamos lá. Silva, Jesus Maria Silva Sanches, é o precursor da ideia das velocidades do direito penal.
A referida teoria compreende o direito penal como um velocímetro, analogicamente falando, dispensando ao mesmo ritmos diferentes. A primeira velocidade, segundo Sanches, é o direito penal nuclear, ou seja, ele aplica penas privativas de liberdade e observa todas as garantias e direitos penais. Já a segunda velocidade é o direito penal periférico, aplica penas alternativas à prisão, permite a flexibilização dos direitos e garantias processuais, proporcionando a menor intensidade da sanção. E a terceira velocidade aqui é o direito penal do inimigo. Quem traz essa teoria é o Jacobs. Ele aplica penas mais graves e severas. A despeito da gravidade, propõe a flexibilização ou mesmo a supressão dos direitos e garantias materiais e processuais. Beleza? A teoria penal do inimigo é a hipótese lançada por Gunther Jacobs, um doutrinador alemão que sustenta tal teoria desde 1985, com base nas políticas públicas que combatem a criminalidade internacional, bem como a nacional. A teoria, para Jacobs, o que ele traz com essa teoria? Ele procura a diferenciação entre o cidadão, que é aquele que comete um crime comum, e o cidadão que comete vários crimes desenfreados. Ele volta a fazer os mesmos crimes, ele é reincidente, ele, ele é considerado um inimigo da sociedade. Esse é o cidadão inimigo. E o combate ao inimigo é colocado como essencial para garantir os direitos humanos ao cidadão de bem. Jacobs afirma que deve haver dois tipos de direito, o destinado ao cidadão e o outro ao inimigo. Assim, conforme Jacobs, o Estado deve regularizar dois padrões distintivos, um para as pessoas que cometeram deslizes em sua conduta, o direito penal do cidadão, e o outro para o indivíduo que tem a intenção de destruir a ordem jurídica pública. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco da diferenciação do cidadão e do inimigo. Para ser tratado como cidadão, basta que o indivíduo se amolde ao sistema social em que vive e apresente, ainda que de modo singelo, uma conduta de fidelidade ao Estado democrático de direito. O cidadão é o sujeito que pratica crimes considerados normais, uma vez que seu comportamento não visa desafiar a ordem social e jurídica. Já o inimigo, como eu já tinha dito, é mediante o seu comportamento, sua ocupação profissional, ou principalmente mediante a sua vinculação a uma organização, abandonou o direito de modo supostamente duradouro, e não somente de maneira incidental, ou seja, ele tem a intenção de infringir esse direito. Segundo Jacobs, o direito penal do inimigo se caracteriza por alguns elementos. Uma antecipação da punibilidade com a tipificação dos estados preparatórios, criação de tipos de mera conduta, previsão de crimes de perigo, e assim vai. O direito penal do inimigo defendido por Jacobs opõe-se a alguns princípios liberais nos direitos fundamentais. Mesmo que o direito penal do inimigo, por vezes, fere a Constituição do Estado Democrático, pode-se observar que, hoje em dia, que tais estados já possuem leis que representam a aplicação do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo traz consigo, ou seja, punir mais severamente aquelas pessoas que cometem crimes hediondos, que não têm freio, vêm desenfreadamente cometendo os crimes e não resolvem parar. E aqui eu vou mostrar um pouco a aplicabilidade dessa teoria nos ordenamentos jurídicos. Por exemplo, na América Latina, alguns países utilizam a classificação de inimigos nos casos de tráfico de drogas, para possibilitar a atuação das Forças Armadas. Na Espanha, houve um endurecimento no sistema de penas com a reforma do Código Penal em 2003. Vou passar mais um pouco aqui. O direito penal do inimigo sempre foi criticado pela doutrina, porque ele fere algumas garantias, né? Porém, algumas pessoas leigas e estudiosos do direito, eles estão simpatizando com essa aplicação. Alguns reflexos do direito penal do inimigo podem ser percebidos em algumas de nossas leis e institutos, como, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, a lei do abate, a lei do combate à organização criminosa, e o regime disciplinar diferenciado da lei de execução penais.
Ou seja, essa teoria já é aplicada no nosso ordenamento. A teoria do direito penal do inimigo, onde visa colocar uma pena mais forte, mais ríspida ao inimigo da sociedade, já é aplicada. Mesmo de modo singelo, é aplicada. São as nossas atenuantes. São a lei de crime hediondo, onde é uma punição mais severa. E o nosso estudo visa amoldar essa ideia ainda mais. Vamos estudar mais. Será que não é tempo da gente, de nós, colocar um pouco mais agressividade nessas penas? Os indivíduos com essas penas estão se ressocializando ou estão praticando novos crimes? Está sendo eficaz essa pena ou tem que ser majorada, tem que atualizar? Essa é uma das discussões aí do nosso trabalho. Vou colocar aqui a diferenciação entre crime comum e crime hediondo, algumas diferenças básicas. O crime comum, em regra, admite fiança. Crime hediondo não admite fiança. É uma sanção a mais. É essa teoria do direito penal do inimigo. O crime comum admite a concessão de anistia, graça e indulto. Já o crime hediondo não admite a concessão de anistia, graça nem indulto. Então, aqui já temos algumas inseridas nas leis essa teoria. E aplicabilidade do direito penal do inimigo no Brasil. Eu vou ler um artigo aqui onde fala circunstâncias agravantes. Vamos lá. No Código de Processo, desculpa, no Código Penal, artigo 61 vai dizer: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constitui ou qualifica um crime. Primeiro, a reincidência. Segundo, ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. C. A traição de emboscadas ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então, já temos aqui a aplicação dessa teoria, só que está sendo eficaz? É o bastante? Temos que atualizar, a sociedade vem atualizando conforme o tempo, e essas penas estão sendo atualizadas ou está ficando para trás? Esse é o que temos que pensar, que temos que florescer essa ideia. Não é momento de atualizar? Temos que seguir a sociedade, sim, temos que combater esses crimes, temos que manter a sociedade segura. E essa teoria, esse tema, traz uma segurança maior ao direito penal. Continuando aqui, o direito penal vem sendo utilizado também na lei sobre. Opa, deixa eu puxar. A lei sobre o crime organizado. O primeiro exemplo dessa aplicação no crime organizado que podemos constatar é a prevista no artigo 3º, inciso 5º, da Lei de 12.850 de 2013, que é a qual permite a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica, valendo dizer que esse é um exemplo de mitigação de direitos. Então, já vemos aí que já é aplicado, mas vamos amadurecer um pouco mais essa ideia. Diante desse fato, notamos que, na verdade, o alemão Jacobs apenas constatou que já existia, ou seja, o direito penal do inimigo já permeava vários ordenamentos jurídicos. Verifica-se, então, ao se discutir a legitimidade da norma com esse aspecto dentro de um Estado democrático de direito, que a questão primordial é apurar limites para a aplicação de um direito penal mais severo, tendo em vista que, como dito, essas normas de exceção já estão inseridas no ordenamento jurídico, às vezes de forma oculta, outras vezes de forma mais aparente. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Esse foi a nossa defesa aí. Boa noite a todos.